Meus irmãos, né, a paz do Senhor Jesus Cristo, né, que a graça de Deus esteja na vida de vocês, né, todos os dias, né, porque Deus ele é maravilhoso, né. Meus irmãos, né, iremos iniciar, né, na lição juvenis, né, a lição de número 6, né, onde o título da lição é o tempo dos juízes, né. Nós estamos aprendendo aqui o tempo dos juízes. Nós sabemos que Deus levantou Moisés, né, o profeta Moisés, e Deus utilizou Moisés ali como um instrumento para tirar o povo ali do Egito, né, e Deus com a sua mão poderosa tirou o povo do Egito, né, rumo a Canaã, né, que foi o estudo da lição passada, de volta para a Terra Prometida. Após a morte de Moisés, né, que Moisés é considerado o grande profeta, né, ali do povo israelita, Deus colocou no lugar de Moisés, né, Josué, onde também foi um homem de Deus, né, e a Bíblia diz, a própria lição diz aqui, né, que Josué era um homem de Deus e o povo seguia a Deus ali, né, orientado por Josué, que era um instrumento de Deus. Mas também a Bíblia diz que morreu Josué e Deus levanta ali. Então, lição de número 6, né, a lição de juvenis, né, a lição de juvenis, o tempo dos juízes, certo? E eu notei aqui para vocês terem uma ideia. Josué, ele era filho de Num, né, ele morre com 110 anos, né? E após a morte de Josué, os israelitas ele entram em um círculo vicioso. Durante toda a trajetória do povo hebreu, eles tiveram altos e baixos, né? Obedeciam a Deus, depois tempos desobedeciam a Deus. Mas eu queria ler para vocês, né, lá no livro de 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, né, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, que diz o seguinte: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Então nós vemos aí que nós precisamos ser constantes, né, na obra do Senhor. E, infelizmente, né, depois da morte de Josué, né, o povo hebreu ele entrou num ciclo vicioso, né? Às vezes obedecia a Deus, Deus dava a bênção, né, como diz aquela lição no capítulo aqui primeiro, né, no primeiro aqui capítulo, tempo dos juízes, e eles obedeciam a Deus, mas depois de um tempo desobedeciam a Deus, adorando os deuses dos vizinhos, dos cananeus, né, dos amorreus, dos midianitas, né, e Deus, eles clamavam a Deus devido ao sofrimento por estar transgredindo a lei de Deus. Deus mandava um castigo, eles clamavam a Deus, Deus levantava um juiz, né, para ali orientarem o povo a se voltar para Deus, né? Então isso é chamado de círculo vicioso, né? Onde era o povo israelita andava de bem com Deus, depois desobedecia a Deus, aí estavam sofrendo, clamavam a Deus, Deus pela sua misericórdia levantava um juiz, um homem ou uma mulher, né? E Deus levantava ali um juiz para orientar o povo a se voltar para Deus, mas depois de tempos em tempos eles infelizmente passavam a desobedecer, né? E era esse altos e baixos, então é chamado de círculo vicioso de Israel, infelizmente, né? Nós vemos aqui também, né, o juiz. O juiz ele é um líder militar, é o libertador e governador das tribos de Israel, né? Ali o significado da palavra juiz. E eu notei aqui só de curiosidade, não é? Israel, depois da morte de Josué, depois da morte de Moisés, depois da morte de Josué, se levanta 16 juízes. Eu vou citar aqui o nome de todos, veja. Depois de Josué, se, se, se tornou um juiz, né? Otiniel, Eude, Sangar, Débora, Baraque, Gideão, Abimeleque, Tola, Jair, Jefté, Ibsan, Elon, Abidom, Sansão,
Eli e por último Samuel, né? No total de 16 juízes, em um período de mais ou menos 4 séculos. Então, por um período de mais ou menos 4 séculos, as tribos de Israel, né, passaram a ser governadas, né, a ser lideradas por juízes. Né? Onde eu citei todos aqui, mais ou menos um período de 4 séculos. Né? E a palavra juiz, ela vem desse termo aqui, né? Shotim, né? Então significa juiz, né? Julgar ali o povo. Então Deus levantava esses homens, essas pessoas para ali julgarem, né? No caso teve o caso de Débora, mas Deus levantou ali essas pessoas para julgarem, né? Os hebreus. Infelizmente, né? Eu citei aqui no início da lição aqui, que eles adoravam, eles começaram a adorar outros deuses cananeus, né? E um desses deuses era Baal, que é o deus da fertilidade ali na terra de Canaã, né? E tinha também Astarote, que era a deusa da fertilidade e da guerra, também conhecida como Rainha dos Céus. Né? Também era conhecida como Rainha dos Céus, que era adorada também pelas mulheres hebreias, né? As judias ali. Então nós vemos que o povo ia de mal a pior. Às vezes obedecia a Deus, depois de um tempo voltava a desobedecer a Deus. E tudo isso tinha consequências. Né? Aí Deus, depois ali do tempo dos juízes, né, levantou esses juízes aqui para libertar. E no segundo capítulo aqui da lição fala sobre Gideão, né? Esse homem de Deus, né, Gideão. E nós vamos ver aqui no livro de Juízes, né? Versículo 2, Juízes, capítulo 2, versículo 7. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué e viram que toda aquela grande obra do Senhor, qual ele fizera em Israel. Versículo 8. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram o termo da sua herdade em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. Versículo 10. E foi também congregada toda aquela geração aos seus pais, e outra geração após ele se levantou. Já era outra geração. O qual não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. Eles não conheciam, né, o Senhor. Versículo 11. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns. E deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e Astarote, né? Astarote, deusa da fertilidade e da guerra, também conhecida como Rainha dos Céus, né? E Baal, que era um deus na religião cananeia, era o deus supremo, né? Baal, o deus da fertilidade ali em Canaã. Então tinha tudo isso. Vamos ler aqui Juízes capítulo 6, versículo 11, né? Quando Deus já fala com Gideão, no capítulo 2 aqui da lição, né? Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no largar para os salvar dos midianitas. Os midianitas, Deus levantou os midianitas, né? Permitiu que eles viessem oprimir os israelitas, porque os israelitas já não estavam adorando mais a Deus, estavam adorando outros deuses, Canaã, né, Astarote, entre outros. Então Deus permitiu que os midianitas oprimissem, né, os israelitas. Mas aí o povo começou a clamar por Deus, né, devido ao sofrimento, e Deus levanta, né, Gideão aqui. Nós podemos ver aqui no versículo 11, né, onde foi lido aqui, no versículo 16, e o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Então Deus levanta, né? Deus chama Gideão ali para combater ali os midianitas, né? Então nós vemos aqui na história de Gideão, só para ser bem rápido, né? Capítulo 7, versículo 3 de Juízes. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Versículo 5.
e fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como os lambe o cão, como o cão ele bebe água, né? Esse porás à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos e beber. Né? Versículo 6. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E versículo 7. E disse o Senhor a Gideão: como estes 300 homens que lamberam as águas que vos livrarei, os darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá, cada um ao seu lugar. Então aqueles que iam beber água, né, que se ajoelhavam, mas em vez de colocar o rosto na água, eles pegavam água com a mão e trazia, né, à sua boca. Então isso é até um termo de vigilância, né? Você estava bebendo água, mas ao mesmo tempo estava atento. Então isso chamou ali a atenção de Deus. Então Deus separou para Gideão, ali separou 300 pessoas, homens, né? Vocês podem ler depois todo o capítulo 7 de Juízes para vocês entenderem a história. Então Deus levanta Gideão, né? Que Gideão ele era da tribo de Manassés, né? Ele era da tribo de Manassés, né? O significado do nome Gideão significa derrubador, né? Derrubador. Ele vivia em Ofra, perto do Monte Gerizim, né? Perto do Monte Gerizim. Ele venceu os midianitas, né? Depois toca as trombetas ali, vocês sabem muito bem da história. Ele venceu os midianitas com 300 homens e ele foi juiz ali por 40 anos, né? Ele foi juiz por 40 anos, né? E Deus ali deu vitória ali ao seu povo, né? Mas infelizmente, né? Quando se levanta um líder, um juiz ali, o povo se volta para Deus, mas depois de um tempo o povo se volta para o pecado, a adorar outros deuses. E tudo isso vai irritando a Deus, né? Então Deus usou aqui Gideão muito bem. Né? No terceiro capítulo aqui, né, para nós sermos mais sucintos, né, para não ficar muito longo o vídeo, Deus levanta outro homem chamado Sansão. Né? Veja que são 16 juízes, mas a lição aqui ela se apega em Sansão, né? Sansão, Samuel e Gideão. Mas tinha 16 no total, num período de 4 séculos, né? Foi um período de juízes ali. E Deus levanta Sansão ali, né? Nós podemos ver lá em Juízes capítulo 13, né? Isso, Juízes capítulo 13, né? E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Veja que o povo filisteu, eles viviam ali, né? Tinha Gaza, tinha outros, Astaró, tinha outras cidades ali. A principal era Gaza, na região de Gaza ali, né? Ali, atual Israel, você vê ali que tem a região na faixa de Gaza. Então eles vinham daquela parte ali para o sul. Veja, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Né? Misericórdia. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoã, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. Né? E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: eis que agora é estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Né? Nós vemos isso aí. Então Sansão, né, o significado do nome Sansão significa que ele é forte. Né? A Bíblia diz que Deus se apossava de Sansão ali e ele tinha uma força sobrenatural. Né? Então Sansão ele foi juiz por 20 anos. E Sansão, né, como foi lido aqui, Nazireu, né, significa um homem ou mulher que tinha um voto com Deus, né, por um período curto ou por toda a vida. Nós podemos ler lá no livro de Números, né, no livro de Números, capítulo 6, né, número capítulo 6,
Versículo 1. E falou o Senhor a Moisés dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando um homem ou uma mulher se tiver separado, fazendo voto de Nazireu, para se separar para o Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá. Nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas, né? Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou para o Senhor, santo será, deixando crescer o seu cabelo, né, da sua cabeça, né? Então nós vemos aqui, também versículo 6, né, todos os dias que se separar para o Senhor, não se chegará a corpo de um morto. Né? Era ali. Então nós vemos aqui, né, que Sansão, ele foi um juiz por 20 anos, né? E Deus se utilizou ali, né, se apossava dele, ele tinha uma força sobrenatural. E muitas vezes, né, nós vemos que ele cumpriu a sua missão, o seu dever, né? Mas infelizmente, né, a história de Sansão, né, Sansão tinha tudo para dar certo, né? A história dele, né, como um bom tempo deu certo, mas infelizmente ele foi dando lugar, né, Deus levantou ele para livrar o povo, né, dos filisteus. Mas quando nós lemos aqui no livro de Juízes, né, capítulo 14, Juízes 14:3. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar uma mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Né? Uma mulher que não tinha comunhão com Deus, que adorava outros deuses, né? O nome aqui Dalila, né? O nome Dalila significa delicada, né? Ela era uma filisteia. E nós vemos que um dos segredos ali do poder da força, né? de Sansão era que ele não poderia cortar o cabelo, né? Mas infelizmente ele diz, né, o segredo ali para Dalila. Dalila fala para os príncipes dos filisteus e eles vão lá e cortam, e ele perde a sua força ali e tem os seus olhos perfurados. E ele é preso e fica empurrando um moinho, né? E foi ali, mas no último tempo ali nós vemos ali que ele clama ao Senhor, né? Lá em Juízes capítulo 16, versículo 28. Então Sansão clamou ao Senhor, depois de ele preso, passou um bom tempo preso, né? Sendo humilhado pelos inimigos. Clamou pelo Senhor Jeová: Peço-te que te lembres de mim, e esforça-te agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e o arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. Né? Morra eu com os filisteus, inclinou-se com força, né? Ele empurrou ali e o palácio ali veio cair, e muitos morreram ali nesse desastre. Então Deus, né, se utilizou de Sansão, mas infelizmente, né, a vida de Sansão passou ali e poderia ser juiz por mais tempo, né, ter mais sucesso, mas infelizmente ele deu ocasião à carne, né, foi se envolver com mulheres filisteias, né, inimigo do povo de Israel, que adoravam outros deuses, né, que estavam no distante de Deus. Então ele ali começou a se desandar aqui, né, como diz aqui na lição, né. Sansão foi quebrando todos os seus votos de Nazireu. Ele pôs a mão em um cadáver, tomou bebida forte, casou com uma mulher do povo que oprimia duramente o seu povo e revelou o segredo da sua força para Dalila. Né? E no último capítulo aqui da lição, fala sobre Samuel. Né? Samuel, ele foi o último juiz ali, né? Nós iremos estudar na próxima lição sobre a monarquia de Israel. Então ali Samuel, ele foi o último dos juízes ali. Ele ficou nessa transição, né, da época dos juízes para a época da monarquia de Israel. O nome de
Samuel significa Deus ouve, né? Lembra que a mãe de Samuel, né? Samuel ele era filho de Elcana, né? E Ana. O nome Ana significa graça, né? A graça de Deus, porque ela não poderia ter filho, né? Ela clamou ao Senhor e Deus permitiu ali que ela concedesse. E vamos ler lá 1 Samuel capítulo 9. 1 Samuel capítulo 1, versículo 11, né? Ana ela pede um filho a Deus, né? Versículo 11, e voltou um voto dizendo, Senhor dos exércitos, isso era Ana falando, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha, né? Versículo 20. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concedeu e teve um filho, e chamou seu nome Samuel, porque dizia a ela, o tenho pedido ao Senhor. Glória a Deus, né? Então nós vemos aqui, né, que Samuel, né, nós falamos dos juízes aqui, mas Samuel, ele era juiz, ele tinha 3 cargos, podemos assim dizer. Ele era juiz, ele era profeta e ele era sacerdote. Né? E desde criança, que nós vimos aqui no capítulo 1 Samuel capítulo 3, Deus já falava com ele quando ele ainda era criança. Né? Nós vimos ali o relacionamento, glória a Deus, que Samuel ele já tinha com Deus, aleluia. Ele era filho de Elcana e Ana. Ana significa graça, né? Ela pediu a Deus, né? E Deus deu. Nós temos que aprender, nós temos que extrair. Lembra que a gente, na lição dos adultos, fala sobre a exegese, extrair, né? O sentido das palavras, né? Ana pediu. Será que se nós pedirmos a Deus com fé, será que Ele nos considerará o desejo do nosso coração, desde que seja um sonho ou algo que também glorifique a Deus? Medite nisso. Né? Eles moravam ali na região de Efraim, né? Mas eles eram da tribo de Levi. Então, Samuel era da tribo de Levi, mas morava ali na região de Efraim. Né? Então, nós vemos aqui que Deus se utilizou de Samuel, né? Ele foi um dos grandes, né? Ele é considerado depois de Moisés, ele é considerado um dos grandes profetas ali de Israel, né? Ele ungiu reis, né? Ele tinha uma boa, depois ali da morte de Eli, né? Ele se torna ali sacerdote, então ele tinha três funções em Israel: o juiz, né? Ele foi o último dos juízes, ele era profeta e ele era sacerdote. Glória a Deus, como Deus se utilizou desse jovem, ainda criança, Deus foi se utilizando dele. Vamos ler ali 1 Samuel, capítulo 7, versículos 15. Versículo 15. E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. Né? E Deus se fez grande ali. Né? Deus, ele foi um homem muito usado. Né? Então nós vemos ali que Deus se utilizou grandemente desse homem chamado Samuel, cujo nome significa Deus ouve. Né? E hoje ainda Deus está a nos ouvir. Né? Clame a Deus com fé, peça a Deus com fé e Deus vai te ouvir. Né? A oração nada mais é do que uma conversa com Deus. Então nós precisamos conversar com Deus. Tenha fé que quando eu formos conversar com Deus, Ele vai ouvir e vai realizar ali, né, o nosso pedido. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Foi apenas um resumão aqui. Espero que vocês tenham entendido. Né? Que Deus os abençoe e que vocês tenham uma ótima semana. Em nome de Jesus Cristo. Amém.